dois momentos. Né, esse momento nós iremos falar sobre as medicações intramuscular, intradérmica, subcutânea, e na próxima aula nós iremos falar sobre intravenosa e glicemia capilar, tá? Então, nossa, acho que tem algum microfone aberto, tá chiando, hein? Isso, melhorou. As vias, né, de administração de drogas em via parenterais, ou seja, que foi falado na aula passada, toda via de administração que não passa pelo trato gastrointestinal, a gente chama-se, né, de via parenteral, que refere à via de administração que ocorre por outras vias, que não é do trato gastrointestinal. Então, ou seja, quais seriam essas vias, né? Nós temos aqui a via intradérmica, a via endovenosa, a subcutânea, a intramuscular. Todas essas vias aqui denominam-se parenteral, ou seja, relembrando, é porque não passa pela parte, né, pelo trato gastrointestinal. E a forma, né, de administração, o preparo dessa administração de medicamentos, ela acontece desde o processo, desde a prescrição médica, que foi falado bastante com vocês na aula passada, que o médico tem que saber a forma de apresentação dessa medicação, forma de diluição, né? Para que eu preciso desse medicamento, qual paciente né, qual a necessidade desse paciente de usar essa medicação. Então, os cuidados vão desde a prescrição médica, onde temos que saber tudo relacionado a essa medicação, como que é a interação medicamentosa no organismo daquele paciente. Depois ele passa para o processo de dispensação da farmácia, onde, né, vai ocorrer, né, que vai sair esse medicamento, vai ser separado para ir para unidades do postinho de saúde, seja do hospital, seja do postinho de saúde. O aprazamento dessa medicação, que é o quê? Questão do horário, né, olhar sempre o horário para administrar essa medicação, né, ser atento, né, esse medicamento ele não pode passar muito do horário, tem que ser, né, administrado exatamente no prazo que foi prescrito. E os cuidados com a prescrição, né, com o preparo da administração. Cuidados o quê? Na hora do preparo dessa medicação. Usar, né, a higienização das mãos, as técnicas assépticas, né, ter cuidado na hora de administrar esse medicamento, conferir várias vezes se esse medicamento, se o nome está correto, se é o paciente mesmo, conferir o nome. Né, na literatura fala que você tem que conferir até 3 vezes. Eu ainda vou além. Eu acho que a medicação você tem que conferir toda hora. Olhar várias vezes o prontuário, conferir se é esse paciente, a via. E até chegar no processo de administração desse medicamento. Que eu vou escolher a via e verificar aonde vai ser administrado esse medicamento. E, por fim, a avaliação, né, a resposta final desse medicamento. A resposta que esse paciente vai ter em relação a esse medicamento. Tá? E os riscos, né? Todas as medicações ela tem o risco, mas na medicação parenteral nós temos o risco. Uma vez que ela é administrada, não tem mais como retirar ela do organismo. Ela é uma via que ela é mais rápida do que, né, a via gastrointestinal. Então, uma vez que eu administrei, o máximo que eu consigo fazer é parar essa medicação. Muitas vezes nem dá tempo. Então, eu não consigo retirar essa medicação do organismo do paciente, tá? Tomar cuidado em questão de riscos de infecções, principalmente na hora do preparo né, de administrar essa medicação. Usar sempre a técnica de cuidado na hora de administrar, a higienização das mãos, né, da antisepsia da pele desse paciente. Então, tem que tomar esses cuidados, troca, né, dos dispositivos. Então, tem que tomar cuidado em relação a essas técnicas para evitar riscos de infecções a esse paciente. E a via, né, de escolha da administração desse medicamento vai variar de que forma? O tipo de medicação escolhido pelo médico, o tipo de tecido, o tipo de resposta que eu quero com a absorção desse medicamento, né? Se eu quero de uma ação rápida, ação lenta, o que eu espero com esse medicamento. Então, né, o tipo de tecido vai variar de acordo com a medicação, de acordo com a patologia do paciente, né, com a resposta que eu quero, com o volume de medicamento e com o local, né? Então, vai ser o quê? Condizente com o que eu espero dessa medicação alcançar com esse medicamento com o paciente. A resposta que eu quero. Né?
Então, o que, que nós precisamos fazer, né? Vocês, futuros médicos, conhecer sempre, né, a droga que vocês estão administrando, que tipo de droga que é essa medicação, qual a dose dessa medicação que eu vou administrar no paciente, as vias de administração, os efeitos colaterais que tem essa medicação. Então, eu tenho que conhecer os efeitos colaterais, né, as indicações e as contraindicações para esse medicamento. Então, ter cuidado com essa administração, saber se esse paciente possui alguma alergia, saber, né, na hora de calcular essa medicação que foi falado, saber, né, diluir, rediluir essa medicação, saber a quantidade necessária disponível, né, e observando sempre aqueles 9 certos que foram falados na aula passada. E, né, registrar, administrar, assim que vocês, né, administrarem a medicação, tanto a equipe médica quanto a equipe de enfermagem, terminou de administrar essa medicação, o mais rápido possível fazer o quê? Registrar esse medicamento. Ir no prontuário, checar, né, anotar o horário que foi feita essa medicação, checar essa medicação, com o horário, né, quem fez a medicação. Por quê? Se você deixar para depois, acabar esquecendo, e aí outra equipe, né, parece lá que você não checou essa medicação, aí um outro profissional vai pensar que não foi feita a administração desse medicamento, vai administrar também, né? Então, a gente tem que saber quem está administrando. Então, quanto mais rápido, né, quanto antes eu preparar, administrar a medicação e checar, menos risco ocorre o quê? De erros, né, de superdosagem, de erros de medicação. Na hora do preparo da medicação, né, deve-se evitar distrações, como conversas, rádio, celular, WhatsApp. Então, é o momento que você tem que ficar em plena concentração, né, no seu espaço ali, checar várias vezes o nome daquele paciente, ver a via, ver a data de validade desse medicamento, observar e evitar distrações, né, sempre conferindo a medicação várias vezes, observando a estrutura dessa medicação, se ela não, né, a coloração dessa medicação. Para quê? Para que a gente não evite, né, o erro na hora de administrar esse medicamento. E claro, né, na hora que for verificar com o paciente, se ele tivesse possível ele responder, para ele perguntar se ele tem alergia. Caso ele não consiga responder, ele tiver com o acompanhante, perguntar se o acompanhante sabe que ele tem alergia desse medicamento, antes de administrar essa medicação. E os EPIs que nós vamos utilizar na hora do preparo da medicação. Toda medicação nós temos que ter cuidados, né? Assim como a higienização das mãos, que vocês já viram no laboratório, né, eu tenho que ter os cuidados também, né, na utilização dos EPIs. Vou utilizar touca, o gorro, máscara, né, o óculos de procedimento, né, vou usar o óculos para evitar com que essa medicação, né, respingue nos meus olhos, questão da máscara para evitar com que eu respire, né, essa medicação, as luvas. Então, todos esses cuidados a gente tem que ter, ou seja, eu vou ter que utilizar sempre esses EPIs na hora de administrar essa medicação, né, na hora do preparo dessa medicação. E aqui, né, as vias que nós vamos trabalhar. A via intramuscular. Então, a via muscular é a administração de um medicamento dentro do tecido muscular, ou seja, essa medicação ela vai entrar dentro do tecido muscular desse paciente, né? A injeção intramuscular, ela tem pouquíssimas inervações, né, uma musculatura profunda, então normalmente a gente utiliza mais para medicamentos, né, irritantes, que costumam ser dados nessa via, ou seja, é uma via bem irrigada, com exceção da via endovenosa, é a que tem a melhor absorção de medicação na hora de administrar medicamentos. Então ela tem poucas inervações, né? Ela é bem irrigada, então ela consegue ter uma absorção boa na hora de administrar os medicamentos. E aqui, ó, nós temos a imagem aqui, ó, da estrutura, né, do tecido. Então, como vocês já viram na aula de anatomia, nós temos aqui a epiderme, que é essa parte mais externa, temos a derme, o tecido, né, subcutâneo, e por baixo aqui a musculatura. Então, a injeção, né, intramuscular, ela é uma injeção profunda, ela vai pegar aqui nessa parte, né, vai ser introduzida nessa parte dos músculos aqui, ó, do tecido muscular.
Então, ela é de uma absorção rápida e tem boa vascularização, ou seja, então eu vou ter que fazer, né, uma administração de medicação profunda até chegar ao quê? Nessa parte do tecido muscular. Ela não tem efeito imediato, né, se comparada à via endovenosa, porém, igual eu falei para vocês, ela é bem eficiente. Então, eu consigo uma boa eficiência na hora de administrar essa medicação. Na administração, Mas é estranho, né? Não é estranho eles liberarem depois. Oi? Uhum. Acho que é só interferência. Ah, tá. Na administração, né, nós temos que ter, assim como qualquer administração de medicamentos, temos que ter todo o cuidado rigoroso, com a higienização das mãos, na hora de manipular a medicação, atenção ao tipo, né, de fármaco que vai ser administrado nessa via, pois pode causar irritabilidade, pode causar traumas irreversíveis ao tecido muscular. Então, temos que observar se essa medicação ela é indicada para esse tipo de via, né? Normalmente essa via a gente utiliza muito suspensões, né, oleosas, né, na verdade, que vai garantir o quê? Uma absorção a longo prazo. Então, é indicado, né, oleosas e aquosas. E as principais complicações que a gente tem, né, com essa via, né? Pode acontecer o quê? Necrose do tecido, fibrose, né? Ou seja, a medicação ela começa a ser administrada de forma errada, às vezes não tomando cuidado, em músculo, né, que não é indicado para aquela medicação, extrapolando a quantidade de volumes de líquido para cada músculo, que nós vamos ver mais à frente, que cada parte do músculo tem uma indicação de volume. Então, uma vez que eu não sigo esses parâmetros, que eu não vejo, que eu não sigo a quantidade do volume de administração certa, o local certo, tenho todos esses cuidados, pode acontecer de levar a questão de necrose tecidual, fibrose, né, a questão da contratura, né, dos grupos musculares, infiltração do tecido subcutâneo, então chegando muitas vezes até perto dos movimentos, né, essa falta de cuidado na hora da administração. E nós temos, né, a questão do nervo ciático também, que nós vamos ver mais à frente. Nós temos, né, muitos casos de encostar no nervo ciático, né, não ter os cuidados na hora de administrar essa medicação, chegando, né, a encostar nesse nervo, trazendo muitas dores e problemas, né, futuros, até uma falta de sensibilidade naquela região do nervo ali. Perda de massa muscular também acontece. E aqui, ó, para vocês olharem algumas das complicações que pode acontecer. Abscessos, né, que pode vir a acontecer em relação à medicação. Periostite, né, que é a inflamação da membrana que cobre o músculo, dores prolongadas. Então, a falta de cuidado, não saber, né, o uso de medicações erradas, volumes inadequados, tudo isso pode provocar essas lesões, essas complicações com a medicação intramuscular. Aqui, ó, nós temos mais lesões, olha esse daqui, ó. Complicações após 18 injeções de diclofenaco. Olha só, essa medicação aqui ela foi administrada no músculo deltoide, né? Esse músculo hoje é utilizado só para vacinas, né? Então, ou seja, olha só, imagina, 18 injeções desse músculo aqui, olha só o que aconteceu. Então, né, os músculos, né, as vias intramusculares que normalmente utiliza na hora de administrar essas medicações. Podemos administrá-la no músculo deltoide, no dorso glúteo, no ventro glúteo, no vasto lateral da coxa, no reto lateral da coxa, né? Cada local desse comporta uma quantidade, né, volume de líquido, né? Ou seja, um volume de medicação que eu vou utilizar. E recapitulando, relembrando com vocês aqui, a escolha, né, eu vou escolher o músculo, né, a via de administração dessa medicação. Para isso também eu preciso conhecer a seringa que eu vou utilizar para aspirar essa medicação, preciso conhecer, manipular uma seringa, saber onde eu vou encostar, né, tocar nessa seringa. Então nós temos vários
no mercado temos vários tamanhos de seringas, né? Que elas são seringas, que elas são agrupadas, né? Em tamanhos mais comuns que nós encontramos é a seringa de 1 ml, de 3 ml, de 5 ml, de 10 ml e de 20 ml. Né, existindo, né, formas diferentes de graduação dessa seringa. Nós temos também a seringa de insulina também, que normalmente ela é em unidades internacionais, tá? Então, aqui, ó, a seringa aqui, ela é dividida. Né? Então, eu tenho aqui o corpo da seringa. A seringa, no corpo dela, tem a escala gradual dessa seringa aqui, que eu vou, né, onde que eu vou olhar a quantidade de medicamento que vai ser aspirado aqui, a ponta da seringa e o êmbolo da seringa. Essa parte aqui do êmbolo da seringa é uma parte que nós, né, que é a parte estéril da seringa, onde nós evitamos encostar para não contaminar. Tá? Então, eu tenho essas partes da seringa. E aqui algumas das seringas, volumes, né? Então, tem a seringa de 3 a 100 unidades internacionais, de 3 ml, de 5 ml, de 10, de 20 e de 60 ml. Essa aqui é mais utilizada para irrigação, para... E aqui, para vocês verem, né, as graduações das seringas, ou seja, nós temos aqui uma seringa de 20 ml, a escala dela, na graduação dela, é de 1 ml, né, de 1 em 1 ml. A seringa de 10 ml, nós temos aqui a escala dela, vai ser contada, a escala de 0,2 ml. A seringa de 5 ml, a escala vai de 0,1 ml. A escala de 3 ml, nós temos lá a escala de 0,1. Ou seja, na hora de eu aspirar aqui a seringa aqui, vamos colocar aqui, a seringa, a cada uma dessa graduação aqui, eu tenho 1 ml. Cada risquinho dessa na seringa de 20, a cada risquinho dessa daqui corresponde a 1 ml, tá? E temos também as seringas, né, de 1 ml, que na escala, se a gente for colocar em unidades internacionais, ela equivale a 100 unidades internacionais. Ou seja, 100 unidades internacionais equivale a 1 ml, tá? E aqui as indicações para cada tipo de seringa. Então, numa administração de medicação intradérmica, eu vou utilizar uma seringa de 1 a 3 ml. Numa seringa subcutânea, eu vou utilizar de 1 a 3 ml, né, que no caso seria essa seringa. Por que eu vou pegar, vocês vão ver mais à frente, se eu vou administrar vamos colocar aqui, na intramuscular. Para que eu vou utilizar uma seringa de 10 ml, sendo que o volume do músculo máximo que ele suporta é 4 ml. Então, não há necessidade de eu usar uma seringa de 10 ml, tá? Então, eu vou utilizar o quê? Uma seringa de 3 a 5 ml na intramuscular e a endovenosa de 10 a 20 ml. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, professora. Tá, joia. E aqui, ó, para vocês olharem também a questão da seringa aqui. Coloquei 2 tipos de seringa, né, no caso de insulina aqui com as graduações da seringa. Então, nesse primeiro lado aqui do lado direito, eu tenho aqui uma seringa aqui de 100 unidades internacionais. Esse primeiro tracinho de cima, eu não conto esse traço. Então, eu vou contar a graduação dela de 2 em 2. Então, isso aqui é ou seja, no primeiro tracinho eu vou contar 2, no segundo 4 e assim por diante. Então, a graduação dela é de 2 em 2, tá? Ou seja, eu já tenho esse outro modelo de seringa aqui do outro lado, que a graduação dela já é contada de 1 em 1. Então, ou seja, uma seringa de 30 unidades internacionais, ela já é contada aqui de 1 em 1. Então, eu tenho ali, ó, 10, 11, 12, até o 15. Então, ele vai ser contado de 1 em 1. Parece que isso é bobeira, mas quando você vai para campo de estágio, eu vejo muitas dúvidas em relação aos alunos, em relação a essa questão na hora de aspirar uma insulina, não saber contar. Já vi profissionais que já estão ali formados, ali que estão trabalhando, que não sabe visualizar isso aqui na seringa de insulina, não sabe contar isso aqui, tá?
Então, ou seja, essa graduação é importante para vocês na hora que vocês forem aspirar a medicação. E a dúvida na seringa de unidades internacionais, ela é bem recorrente, tá? E a questão... Alguém quer falar? E na questão das agulhas, né? Ou seja, então a agulha também ela é feita de aço inoxidável e o diâmetro dela varia, dependendo da finalidade. Então, de acordo com o pensado de uma injeção intramuscular, a agulha vai ser mais, né, a haste dela vai ser maior. Então, de acordo com cada finalidade, eu vou escolher um tipo de agulha. Então, a agulha eu tenho aqui o canhão da agulha, que ela vai conectar lá na ponta da seringa. Eu tenho aqui a haste da agulha, que é o comprimento da seringa, e o bisel, né, é onde essa parte chanfrada da agulha aqui. Isso as professoras falaram isso aqui semana passada também. Então, alguns tipos de agulha, né? Então, tem a agulha aqui 40x12, que é utilizada na hora para aspirar a medicação. Temos a agulha 25x7, que ela é utilizada na aplicação para administrar injeções intramusculares em pacientes adultos. A 25x8, que ela é utilizada para administrar medicamentos intramusculares em paciente adulto também. E a 20x5 em crianças e bebês, a 13x4,5 em aplicação de medicações intradérmicas e intramuscular, e subcutânea, desculpa. E aqui mais algumas, né, escalas de agulhas, né, de calibres de agulhas, de acordo com o músculo que eu vou utilizar, né, as mais comuns nas vias intramusculares que nós utilizamos. A 30x7, que era utilizada, né, locais que era mais utilizada no ventre glúteo, no dorso glúteo, né, em pacientes adultos, o peso pode variar entre 60 a 118 quilos, né, para homens, para mulheres até de 60 a 90 quilos. A 25x7, né, no músculo deltoide, no vasto lateral da coxa, para pacientes adultos também. Temos a 25x8 também, que não está aqui nessa lista, mas ela também é utilizada para pacientes adultos. E a 25x6, que ela é utilizada no vasto lateral da coxa, e ela é utilizada mais em crianças. Então, na hora de administrar a medicação, eu vou avaliar, né, a área, se existe. Toda vez que eu vou administrar a medicação, eu tenho que olhar a área que eu vou administrar essa medicação. Eu vou olhar o paciente, ver a estrutura desse paciente, vou analisar se não tem nenhum edema, se não tem sinais de inflamação, se não tem lesões naquela região. Então, eu vou avaliar toda a estrutura. Se tiver lesão, se tiver manchas, se tiver algum machucado, eu não vou administrar nessa via. Então, eu vou procurar uma outra via de administração dessa medicação. Então, as vias mais utilizadas para injeções, para medicações intramusculares, nós temos lá o músculo deltoide, o músculo vasto lateral, temos, né, o reto femoral e a região glútea. E a região glútea, nós dividimos ela em ventroglútea e a área dorso glútea, tá? Então, essas são as regiões que nós mais utilizamos na hora de administrar medicações intramuscular. E as medicações intramuscular, né? Então, ou seja, vou, né, observar na hora de administrar essa medicação, eu já havia falado para vocês que a gente tem que observar a estrutura desse paciente. Eu tenho que observar se esse músculo, ele é bem desenvolvido. Se é uma pessoa que não tem esse músculo bem desenvolvido, eu vou procurar um outro músculo, né? Eu vou procurar uma outra localização. Então, o músculo tem que ser bem desenvolvido, né, até para facilitar a questão do acesso, absorção da medicação. Então, ele tem que ser um músculo que seja bem desenvolvido, ter facilidade de acesso, né, eu não possuir vasos, né, de grande calibre próximo dessa via de administração, e também não ter, né, questão de nervos superficiais no trajeto na hora de administrar essa medicação. E até aqui em crianças também, na hora que eu vou observar, crianças, a musculatura da criança ela tem que ter um músculo bem desenvolvido, ou seja, então eu vou ter que avaliar da criança, de acordo com a idade, qual que é a musculatura mais desenvolvida daquela criança na hora de administrar a medicação.
Então, nós temos aqui, ó, o músculo vasto lateral da coxa. Ou seja, né, fica na região da anterolateral da coxa, local, né, de escolha geralmente para lactentes, pois o local é de maior massa, né, para a idade. Ou seja, uma criança que não anda ainda, uma criança, vamos pensar uma criança de 1 ano que ela não anda, o músculo mais, não tem como você administrar a medicação no glúteo daquela criança, ela ainda não está desenvolvendo esse músculo. Então, o músculo mais desenvolvido dessa criança ali, desse bebê ali, vai ser o vasto lateral da coxa, vai ser o músculo que ela mais mexe, que ela mais desenvolve ali. Em adultos, né, saudáveis também, elas tratam de uma via boa para administração de medicamento. E é importante ressaltar que o volume, né, máximo para administração desse medicamento é até 3 ml. E uma ressalva, todas as medicações musculares, né, que vão ser administradas no músculo intramuscular, o bisel, que eu falei para vocês anteriormente, o bisel ele tem que ser lateralizado. Tá? O posicionamento na hora de administrar a injeção, o bisel tem que ser lateralizado. Por quê? Eu vou seguir as vias do músculo, tá? Eu vou seguir o sentido do músculo, o sentido da fibra do muscular, fazendo com que isso reduza a questão de dores, né? Questão de sangramento. Então, ou seja, na hora de administrar a medicação intramuscular, o bisel é lateralizado. E a via via máxima, o volume máximo para essa via, no caso do vasto lateral da coxa, é 3 ml. Ou seja, aqui o músculo é uma região do músculo vastaral da coxa, o sítio vasto lateral utiliza-se o músculo lateral da coxa, né, a parte externa da coxa mesmo. Então, vocês vão pegar, né, administrar na parte externa da coxa, tanto da criança quanto do adulto. Geralmente, essa região não possui muitas inervações, né, então garante uma segurança na hora de administrar essa medicação. E aqui, como que eu vou localizar essa medicação, essa via, né? Como que eu vou localizar essa... Então, eu vou espalmar minhas mãos, né? Vou encostar no joelho, acima do joelho, né? E a outra logo abaixo do trocante maior, na parte superior da coxa. Então, com o bisel lateralizado, eu vou administrar essa medicação. Exatamente como essa imagem, ó. Então, eu venho aqui no joelho, espalmo, aqui eu pego aqui o trocante, a região trocantéria, e aqui exatamente aqui na parte lateral, eu vou administrar essa medicação. Sempre com o bisel lateralizado e o volume máximo dessa via é 3 ml. Tá? E os locais, né, de administração intramuscular no caso do reto femoral. Ou seja, ela localiza-se medialmente ao lado do músculo vasto lateral. Utiliza-se tanto para crianças, né, quanto para adultos, né, em locais quanto outros locais, ou seja, o paciente ele mesmo pode administrar. Então, para ele, o paciente que faz uso de medicações contidas, ele mesmo consegue administrar facilmente nesse músculo, acessa esse músculo, tá? E o volume também, o máximo permitido, né, é 3 ml. O bisel sempre lateralizado. Pessoal, alguma dúvida até aí? Não. Ok, qualquer dúvida é só me parar, tá? E os locais de administração aqui, ó, essa via aqui é uma via bem interessante que nós temos que tomar bastante cuidado. Então, nós temos aqui os locais de administração de medicações intramuscular região glútea, tá? Então, ela é dividida, né, ela é separada por área dorso glútea e ventroglútea. Então, nós temos essas duas divisões aqui. Então, essa medicação aqui na área ventroglútea é bem utilizada em pacientes, né, acamados, que não pode tem dificuldade de mudança de decúbito. Ela é considerada uma via segura para administração, pois não tem muitas, né, não corre risco de grandes inervações. Então, é uma região segura para administrar a medicação. A posição dessa medicação do bisel também é lateralizado, igual eu falei para vocês, sempre o bisel é lateralizado em questões de administração de medicamento intramuscular. Então, olha só a posição.
localiza-se, né, a palma da mão, a porção lateral do glúteo, com o dedo médio. Então, vocês, né, vão espalmar, vão encostar nessa região aqui, ó, trocantérico. Vou abrir os dedos aqui, ó, nessa parte aqui, ó, próximo da crista ilíaca, e vem aqui escorregando o dedo indicador aqui, até formar essa região, um V aqui. Bem nesse Vzinho que forma aqui, eu vou administrar essa medicação, tá? Então, ou seja, eu vou observar a região, abro na parte aqui onde já forma esse V aqui, ó, entre a crista ilíaca aqui, e eu vou administrar a medicação. Aqui, ó, mais uma imagem aqui para vocês verem, ó. Então, eu vou utilizar, vou espalmar, coloco aqui, ó, põe a palma aqui da minha mão aqui, próximo do trocânter, tá? Encontra aqui, ó, a crista ilíaca, e abro os dedos aqui, o lado indicador, e bem na região, no meio aqui, entre esse Vzinho aqui, eu vou administrar essa medicação. E a região dorsoglútea, né, que é uma região que é mais utilizada hoje em dia, vocês vão nos hospitais, a via mais utilizada, porém é uma via bem delicada, porque nós temos um nervo aqui, o nervo ciático, e qualquer erro aqui pode trazer complicações, dores, né, pode trazer até paralisia desse músculo aqui, tá, necrose desse muscular aqui. Então, o volume permitido para essa via é 4 ml, tá, o bisel sempre lateralizado, e é uma região, que, né, onde que eu falei para vocês, aqui, ó, passa o nervo ciático. Então, né, para localizar essa região, faz uma linha imaginária do sulco glúteo, dividindo o glúteo no meio, em 4 quadrantes. Então, eu vou cortar essa nádega aqui do paciente aqui, e vou dividi-la em 4 quadrantes. Aonde que eu irei administrar essa medicação? A medicação sempre é administrada no quadrante superior externo, tá? Com a agulha perpendicular direcionada no sentido posterior anterior. Por que eu não vou falar que essa medicação, eu vou administrar essa medicação no quadrante superior direito? Porque quando eu mudo, né, quando eu vou administrar no outro glúteo, vai ficar próximo do nervo ciático. Então, eu sempre vou utilizar quadrante superior externo. Então, eu vou dividir essa região daqui do músculo, né? Vocês vão fazer isso lá no laboratório, nós iremos demonstrar a técnica para vocês. Sempre dividir em quadrantes e vai sempre ser administrado no quadrante superior externo. Em criança, essa técnica ela é contraindicada, porque, como eu falei para vocês, porque a criança ela não tem, crianças, né, que ainda não andam, que ainda não tem porque esse músculo ainda não é desenvolvido, tá? Então, em criança ela é contraindicada. E crianças ela é indicada só quando a criança já tem mais ou menos 1 ano que ela já anda. Então, ou seja, a criança começou a andar a partir de 1 ano que é utilizado, que é indicação para a medicação, tá? E aqui, mais uma imagem para mostrar para vocês a posição correta na hora de administrar, tá? Então, essa parte no quadrante superior externo. Essa parte aqui, ó, se eu piscar aqui, eu encosto aqui no nervo ciático. Então, às vezes o profissional administra essa técnica correta, não presta atenção, ou na dúvida, já, né, o que a gente mais observa nas unidades é erro na hora de administrar. Tem pessoas que vai toda semana administrar pacientes que vão toda semana nas unidades, e acaba que eles reclamam, você vê, às vezes, atrofia muscular, paciente de erros, né, de medicações que foram administradas várias vezes, sem os cuidados, acontece atrofia muscular. Então, nós temos que observar bem, seguir bem as técnicas. Ela parece ser uma via de administração simples, porém ela não é, tá? E, por fim, o músculo deltoide, né? Nós temos aqui o músculo deltoide. Hoje, essa via de administração é utilizada só para vacina. A gente não utiliza mais essa via para administração de medicamentos. Ficou preconizado só para vacina. O volume da administração desse medicamento é de 0,5 a 1 ml.
Então, ou seja, hoje tem literaturas que vocês ainda vão encontrar 2 ml, porém, como esse músculo hoje é só para vacina, então foi preconizado 1 ml volume máximo para administrar essa medicação, tá? Nesse músculo. Então, como que eu vou definir o local na hora de administrar para administrar essa medicação aqui, o músculo deltoide? O músculo deltoide, eu vou, né, vou encostar próximo do osso aqui, da articulação aqui do acrômio. Ele vai ser entre torno de 3 a 7 centímetros. Vai dar mais ou menos, vou colocar aí uns 4 dedinhos abaixo, né, desse músculo. E eu vou administrar bem no centro desse músculo aqui, ó, bem nessa região central desse músculo. Ou seja, eu vou encontrar aqui da articulação aqui entre o acrômio. E aí eu ponto de 3 a 7 centímetros na hora de administrar essa medicação. Exatamente aqui, ó. Ou eu posso usar a técnica também, para ficar mais fácil para encontrar, eu posso pegar a linha aqui, ó, axilar, e o osso acrômio, e a parte no central que eu vou administrar. Tem que ser administrado no centro desse músculo. E a posição do bisel, né, da agulha 90 graus. E aqui, ó. Então, ou seja, a localização, eu tenho aqui, né, a clavícula, vou encontrar aqui a parte, né, que faz aqui, que une aqui a clavícula aqui com o acrômio. Vou usar aqui, ó, encontrar o músculo deltoide e vou administrar exatamente no centro desse triângulo aqui que vocês estão vendo. E o ângulo da agulha 90 graus. Para quê? Para que eu consiga chegar nas fibras musculares aqui. Então, ou seja, eu tenho que, né, romper toda uma medicação profunda até chegar aqui na face muscular aqui. Professora, qual que é a vantagem no músculo deltoide comparado com a região glútea para vacina? Por que ele é mais escolhido, geralmente? O músculo deltoide é escolhido, primeiro, para a questão de visualização desse músculo, né? Ou seja, ele é mais fácil de visualizar. E também a vacina, ela comporta poucos volumes, né? Por exemplo, o músculo o dorso glúteo, ele é indicado mais para medicações com maiores volumes. Então, a vacina, ela é utilizada por conta disso. Primeiro, por questão de visualização, e a segunda, por questão de volumes da medicação. Porque vocês viram que ali o volume máximo para essa via aqui é 1 ml. Né? Então, a vacina Cadê? Até sumiu aqui, ó. Não, estou correndo aqui, ó. O máximo de volume que essa via que ela vai correr aqui é de meio a 1 ml. Então, não há necessidade de utilizar outro músculo. Tá? Até para facilidade. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não conseguiu. Obrigada, professora. De nada. De nada. Lá. Tá. Então, essa aqui é a posição. E qual a posição, né, que eu vou colocar, eu vou administrar essa medicação? Normalmente eu vou administrar, o paciente ele pode estar sentado, né, ou em pé. Peço para que ele apoie, né, de preferência, que ele coloque o antebraço apoiado próximo do abdômen, para que ele não movimente esse músculo. Então, isso faz com que o paciente não sinta tanta dor na hora de administrar essa medicação. E, claro, com o músculo, né, com o braço bem exposto, para que vocês consigam visualizar bem essa musculatura. E, né, as contraindicações, né? As contraindicações é que crianças de 0 a 10 anos não é utilizada, no caso de aplicação de medicação. O volume, né, normalmente pessoas com pouca musculatura, idosos, não é indicado. Volumes superiores ao indicado não é, volumes superiores ao indicado essa via, então ela é contraindicada, porque vai trazer necrose, dores musculares, atrofias, tá? Substâncias irritantes também devem se evitar nessa região, injeções consecutivas nessas regiões.
E o paciente também, né, o cliente que apresentar questões de, né, tem AVC, que tenha tido AVC, né, paresias nos braços, também deve ser evitados, tá? E aqui os princípios, né, algumas medicações que pode ser utilizado para administração, como, né, as ampolas. Então, é importante que a gente conheça o princípio ativo de cada medicação vai ser administrado, a apresentação dessa medicação, se eu tenho que rediluir essa, né, no caso de rediluir essa medicação, né, diluir essa medicação, então eu tenho que verificar como que é a apresentação dessa medicação na hora de administrar, tá? Se ela é oleosa, se ela é aquosa, então eu tenho que conhecer os princípios de cada, né, o princípio ativo de cada medicação, né, a apresentação de cada medicamento. E na hora de administrar a medicação, né, no caso aqui para o intramuscular, tem os materiais que eu tenho que, né, organizar esses materiais. Então, eu vou para o meu posto e vou organizar os materiais. Então, eu vou colocar, né, vou preparar uma bandeja. Dentro dessa bandeja, vou utilizar o quê? Uma seringa de 3 a 5 ml. Por que de 3 a 5 ml? Vocês viram que o músculo, né, a via muscular que eu mais utilizo medicação, o maior volume ali, é a dorso glúteo, né, que comporta 4 ml. Então, não tem necessidade de eu pegar uma seringa de 10 ml. Né? Eu vou estar só desperdício de material, sendo que eu posso utilizar uma seringa menor. Então, eu sempre vou avaliar o volume da medicação que eu vou colocar e vou utilizar uma seringa de acordo, tá? Então, varia a seringa, então, vai ser de 3 a 5 ml. A agulha, 25 por 7 e uma agulha 40 por 12 para aspirar essa medicação. Luvas de procedimento, né, a medicação, a gente sempre, né, preparo e administração dessa medicação usando, né, a utilização de luvas de procedimento. 3 copos, né, descartáveis, de 50 ml. Então, eu vou levar o que nesse copo? Um vai ser um copo vazio, onde eu vou, né, vou descartar o algodão sujo, que eu vou fazer a antisepsia ali. Um algodão, um copo com algodão seco e um copo com algodão umedecido em álcool a 70%. E a técnica é sempre, antes de qualquer procedimento, a higienização das mãos. Então, eu vou fazer a técnica, utilizar a técnica de lavagem das mãos, fazer a asepsia da bandeja e dos materiais que eu vou colocar na bandeja, no caso ali da minha medicação. Vou preparar os materiais, né, vou preparar seguindo sempre a técnica asséptica, né, evitando contaminar esse material. Então, sempre vou ter que tomar cuidado para eu não estar levando nenhum micro-organismo para esse paciente, tá? Na hora de administrar, a hora que eu for aspirar essa medicação, eu, né, aspiro a medicação com a agulha 40 por 12, depois, na hora que eu for administrar a medicação, eu troco essa agulha, tá? Vou colocar outra agulha. Identificar a seringa, né? Então, a seringa tem que ser toda identificada, com o nome completo do paciente. Por que nome completo? Porque pode existir várias Marias. Esses dias mesmo eu estava no hospital, eu até brinquei, falei assim, nossa, isso aqui parece o leito das Marias ali, a enfermaria das Marias. Tinham 7 Marias ali. Então, né, então sempre tem que identificar o nome, sobrenome desse paciente, a enfermaria, o apartamento, o leito desse paciente, a medicação que eu vou utilizar nesse paciente, o volume a ser administrado, a via que essa medicação vai ser administrada, qual a via que eu vou administrar esse medicamento, tem que colocar, tá? O horário desse medicamento, tá? A data e o responsável de quem preparou e administrou esse medicamento. Relembrando que quem prepara, administra a medicação. Tá? Jamais eu vou administrar uma medicação que o outro preparou. Então, eu tenho que ter esses cuidados. Tem alguns hospitais que colocam até o número do prontuário do paciente também. Mas esse aqui são as informações básicas que a gente tem que ter na hora de colocar para administrar o medicamento. Explicar sempre para o paciente tem que saber, ele tem o direito, né, isso faz parte lá dos direitos do paciente, ele tem que saber o que vai ser feito com ele tem que explicar o procedimento, para que serve essa medicação, se vai ter reações essa medicação, então, né, orientar esse paciente.
No caso, se for uma região que vai expor o paciente, de preferência colocar um biombo para não expor tanto esse paciente, calçar as luvas de procedimento para administrar, fazer a antisepsia da pele, do local onde vai ser administrada essa medicação com álcool a 70%, Só uma ressalva aqui, quando for vacinas, nós não utiliza fazer antisepsia com álcool a 70%, só em caso de medicações, para evitar interações com imunizante, tá? Então, não utiliza isso em vacinas. Oriente, nesse caso, na hora de administrar a medicação, no caso, a vacina, se tiver muito suja aquela região, se tiver suja, oriente esse paciente, lavar essa região com água e sabão, e secar com a toalha de papel, tá bom? Nós vamos pinçar o músculo, tá? Isso fica a critério do profissional, que nós vamos ver que hoje em dia pode pinçar, ter a opção de pinçar o músculo ou fazer a técnica em Z, tá? Irei introduzir a agulha com movimento único e suave, com bisel lateralizado, ou seja, então, vamos pensar que eu vou utilizar a prega ali, vou fazer antisepsia, vou fazer a prega na hora de administrar essa medicação. Com a minha mão dominante, eu vou introduzir a agulha, como se eu estivesse segurando um lápis ou uma caneta, que é uma forma segura. Vou introduzir. Com a mão que eu estava segurando a prega, eu aspiro essa medicação para ver se não vai voltar sangue. Caso volte sangue, eu retiro essa agulha dali, essa agulha, e troco a agulha. Então, na verdade, o ideal seria trocar toda a medicação, preparo outra medicação, mas vamos pensar que naquela unidade eu não tenho outra medicação, eu troco a agulha e vou administrar em outro local. Faço a mesma técnica, aspiro, vejo se não voltou sangue, caso não tenha voltado, eu vou administrar o medicamento, tá? Irei segurar a seringa firme, tá? Verificando se não se introduzindo o medicamento. Injetar essa medicação lentamente, e feito isso, administrei a medicação, retiro a agulha rapidamente. Quando eu for fazer a prega ali, que eu for utilizar fazer a prega, eu coloco uma bolinha de algodão, nós vamos mostrar isso para vocês no laboratório, no meio dos dedos. Então, isso faz com que eu tenha aquele movimento de ter que pegar na bandeja, ficar procurando, isso trazendo, podendo até machucar, lesionar o músculo do paciente. Então, normalmente, na hora que eu for introduzir ali a agulha, eu já coloco uma bolinha de algodão seco no meio dos meus dedos. Retiro a seringa e já coloco o algodãozinho seco ali, onde eu administrei a medicação, tá? Não é recomendado, não se deve, de forma alguma, reencapar a agulha. Então, o conjunto da agulha e seringa tem que ser descartado no local certo, no descarpaque. Então, eu vou descartar sem reencapar, tá? E os demais materiais vocês vão separar e jogar no lixo hospitalar. Retirar as luvas, lavar as mãos, tá? E fazer as anotações nos prontuários na anotação do prontuário do paciente, colocando lá a data, o horário, o medicamento que foi administrado, o volume dessa medicação, a região que foi administrada essa medicação, se for no dorso glúteo, tem que, e colocar também se esse paciente teve algum relato, se você percebeu alguma questão de dor, se ficou hiperemiado, observar essas questões, tá? E sempre o nome do paciente tem que ser o nome e o sobrenome. O ângulo, 90 graus, sempre, tá? Porque vocês viram lá na parte da anatomia lá para atingir o músculo, então eu vou administrar no ângulo de 90 graus. Claro, observando também a questão da estrutura do paciente, tá? Claro, o ângulo sempre 90 graus, mas aí vocês vão observar na questão da agulha, da escolha da agulha. E aqui a técnica em Z. Tá? Igual eu havia falado para vocês, há um tempo atrás, essa técnica aqui era indicada mais na hora de administrar fármacos que era irritante. Mas hoje ela é indicada para todos os tipos de medicações, em técnica em Z. Intramuscular. Então, é uma técnica que fica a critério do profissional escolher o que ele acha que é mais, qual a técnica que ele vai utilizar. Pode ser tanto a prega como a técnica. Então, o que consiste essa técnica aqui, ó? Eu vou esticar a pele, Então, na hora de administrar a medicação, eu vou olhar a via, olhar a indicação, olhar se a pele está íntegra, Seguir todos aqueles parâmetros lá.
vou esticar a pele, né, para baixo, né, do local onde eu pretendo aplicar, administrar a medicação. Então, eu faço igual esse desenho aqui em cima, eu vou esticar a pele, tá? Vou introduzir a agulha, né, com o bisel também, da mesma forma, lateralizado, seguindo as fibras musculares. Feito isso, vou fazer a mesma técnica, vou aspirar, ver se não volta, né, se não volta sangue, se não voltar, eu vou administrar a medicação lentamente. Solto a pele, e na hora que eu voltar, aqui, ó, ele vai fechar esse canalzinho aqui, ó. Se vocês olharem nessa imagem aqui, ó, a hora que eu solto a pele, as fibras musculares, os tecidos, eles voltam para o lugar, fazendo com que, ó, eu feche o canalzinho aonde eu administrei. Então, quando eu utilizo essa técnica aqui, ela vai facilitar o quê? Na questão de dor, né, no escape de medicação. Então, ele vai evitar a questão de escape de medicação. Olha só. Então, Então, aqui nessa imagem aqui de baixo, fica como se fosse um Z mesmo. Ele tampa aqui nessa última imagem aqui. Ele tampa aqui aonde foi colocada a medicação. Então, ele vai evitar que essa medicação ela escape. E também diminuindo a questão das dores, né, de hematomas. Tranquilo nessa técnica aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem, professora? Tudo bem, então. Então, vamos... Prof, Oi. então, nessa técnica, antes de aplicar a medicação, a gente puxa um pouco a pele? Como faz esse movimento? Isso mesmo. Entendi. Você vai esticar a Eu não pele. sabia. É uma técnica... Antes ela utilizava mais medicações irritantes, hoje em dia não. Você estica a pele, administra. Quando você tira a agulha, as fibras, né, musculares, elas vão voltar para o local. Então, ela vai fechar aquele primeiro local de incisão, ela vai tampar. Igual essa imagem que está aqui embaixo, ó, em cima tem ali onde foi, né, aconteceu a perfuração, e aí as fibras musculares, ela impede que a medicação ela passe, né, extravase para os outros tecidos. Tá bom? Entendi, tá bom, prof. Obrigada. E nós vamos agora falar sobre a medicação subcutânea, né? A via subcutânea, não a medicação, a via subcutânea. Então, nós temos aqui, né, o tecido novamente, né? Mostrando aqui para vocês o tecido. Então, eu tenho aqui as camadas do tecido, né? A epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. Então, a administração da medicação subcutânea, ela vai exatamente nessa parte aqui, lá na parte, né, antigamente, quando dizia que era hipodérmica, na parte do tecido subcutâneo, antes de chegar no músculo, tá? Então, aqui nesse local aqui que vai ser administrada as medicações. Então, o conceito, né, de administração desse medicamento é dentro do tecido, né, faz parte ali do tecido conjuntivo frouxo que fica sobre a derme. Então, como vocês viram aqui, ó, ele fica sobre a derme, tá? Então, eu tenho o tecido subcutâneo. A indicação dessa via é em caso que haja necessidade de absorção lenta. Então, a absorção da medicação ela se torna mais lenta. Então, eu preciso de alguns medicamentos que são administrados ali, que eu preciso de uma absorção mais contínua, uma absorção lenta dessa medicação. Então, é uma via que é indicada para quem, né, faz uso de insulina, né, questão de anticoagulantes, igual a heparina. Então, essa via, porque a absorção dela se torna mais lenta. E também, né, indicada também na questão de vacinas, algumas vacinas, como sarampo, a tríplice, né, então, febre amarela. Então, ela é utilizada porque a absorção dessas medicações é uma via né, mais lenta, a absorção. Então, ele se torna menos irrigado, né, do que o tecido muscular. Então, aqui só mostrando para vocês, ó, é uma medicação, né, que dependendo se vocês não observarem o paciente, observar a integridade da pele, ver se, né, a questão do tecido desse paciente, às vezes pode causar desconforto para esse paciente, né, medicações no mesmo local, né, sem fazer o rodízio, vai trazer desconforto e dor para esse cliente, tá? A absorção desse medicamento, ela se torna lenta porque ela vai através dos capilares, então ela é contínua, né? Então essa medicação ela vai ser toda absorvida através dos capilares, que aí vai, né, vai jogar isso para a corrente sanguínea, né, para nossas veias, através dos capilares,
e vai fazer essa absorção dessa medicação. Ela é utilizada para administrar vacinas, anticoagulantes, igual eu falei para vocês, que é as heparinas, insulina, dentro das heparinas tem os clexanes, enfim, os anticoagulantes, tá? Então, ou seja, a absorção dela, qual que é a definição dela? Absorção lenta, né, pois o tecido subcutâneo ele é menos vascularizado. A administração dessa medicação ela deve ser alternada. Pacientes que fazem uso de insulina, né, às vezes a cada 4 horas, de 6 em 6 horas, enfim, eles precisa ter um rodízio dessa administração desse medicamento, porque pode trazer atrofia, pode trazer hipiremia desse tecido. Então, ou seja, eu tenho que fazer o rodízio dessa administração dessa medicação, pode trazer nódulos, o paciente vai sentir dor, vai ficar, com cianose. Então, a gente tem que fazer todo esse rodízio na hora de administrar essa medicação. A quantidade indicada para administrar esse medicamento, né, na via subcutânea, o volume de administração dessa via, ela vai de meio a 1 ml, 1,5, tá? 1,5 ml. Então, ou seja, eu vou de 0,5 a 1,5 ml. Então, esse é o volume indicado para essa via, tá? Então, ele vai ser, o efeito dele se torna lento, como está aqui no slide, e as vantagens, né, que ele possui. Então, ou seja, a vantagem dessa via, além dela ser uma via que a absorção é mais lenta, então eu vou conseguir um efeito mais prolongado dessa medicação, ele também eu tenho menos risco de afetar nervos, né, então, assim, grandes vasos, então eu tenho essas vantagens com essa medicação. Então, a vantagem, ou seja, é um efeito mais prolongado, por conta da absorção da medicação, o risco menor de atingir grandes nervos, né, grandes vasos, tá? E, claro, como toda medicação, na hora que eu vou administrar, eu tenho que avaliar o paciente, verificar se não tem edema, se não está machucado, se não tem nódulos. Toda medicação que eu for, né, administrar, eu tenho que olhar a questão da integridade da pele. Então, eu vou verificar como que esse paciente está, se não tem edema, se não tem nenhuma fissura, se não tem machucado, enfim, tudo eu tenho que olhar. Se eu for, né, olhando isso, aí sim eu vou definir o local certo na hora de administrar. Então, aqui são dos locais, né, que nós utilizamos para administrar essas medicações subcutâneas. Ela é muito utilizada, né, a parede abdominal, a face anterior ou externa da coxa, a face externa dos braços. Então, são áreas que a gente utiliza para fazer essas medicações, para administrar essas medicações, região escapulares, tá? As áreas, né, ventral ou glútea, né, que nós podemos administrar aqui nesse quadradinho aqui embaixo. Então, são áreas que a gente utiliza na hora para administrar essas medicações, ou seja, eu tenho uma grande área aqui para fazer rodízio, então não há necessidade de eu sempre ficar administrando a medicação no mesmo local, visto que eu tenho uma grande área aqui para fazer esses rodízios, tá? E aqui só mostrando aqui, ó, no caso de diabetes, né, algumas das áreas que eles podem utilizar. E o paciente, né, que ele mesmo vai administrar essas medicações, ele tem que ser muito bem orientado. Ele tem que ser orientado, às vezes ele vai esquecer, né, peça para ele anotar o último local que ele administrou a medicação, porque às vezes o paciente, ele sempre vai administrar no mesmo local, porque ele acha que é mais fácil para ele, mais fácil visualização, mas ele deve ser orientado os riscos que pode ocorrer com aquele tecido se ele sempre administrar no mesmo local. Então, eu esqueci, acabei de administrar, peça para anotar, né, qual que foi o último local que o senhor administrou, né, foi no braço, por exemplo, então pede para ele anotar, então na próxima vez o senhor pode, né, a distância de 2,5 centímetros, então o paciente ele tem que saber, tem que ser muito bem orientado. Então,
Então, ou seja, né, mais uma vez aqui falando que deve ser revezado e não se deve massagear na hora de administrar essa medicação, ela não deve ser massagear na hora de administrar essa medicação em caso de insulina e no caso de anticoagulante, tá? Ou seja, no caso da insulina, se a intenção de eu administrar uma insulina subcutânea é um efeito mais lento, eu quero um efeito mais lento dessa medicação, se eu massagear essa medicação, eu vou fazer o quê? Eu vou acelerar o processo de absorção. Então, não é isso que eu quero com essa medicação. Eu quero que ela seja absorvida de forma lenta pelo meu organismo. Então, não evito o quê? Massagear. Então, tem que orientar o paciente a não fazer massagens, né? No caso da heparina, de anticoagulante, se eu massagear aquela região ali, eu vou fazer o quê? Vou provocar o quê? Hematomas naquela região. Tá? E na hora de administrar, sempre, né, eu vou fazer a prega, né, naquela parte, a gente até brinca, fala onde tem a gordurinha ali da pele, né, onde tem aquele tecido, eu encontro mais aquele tecido adiposo ali, eu vou fazer aquela preguinha, vou administrar a medicação com o bisel, né, voltado para cima. E as complicações, né, como toda medicação, como qualquer outra, tem suas complicações também. Né, pode acontecer questões de abscesso, formações de úlceras, né, necrose do tecido, principalmente na questão por conta da falta de rodízio, no cuidado na hora de administrar essa medicação, tá? Pode acontecer embolias, né, na questão dos vasos, se a droga, no uso de drogas mais oleosas, e formações de nódulos também, ou seja, nódulos porque vai repetindo várias vezes no mesmo local essa medicação, então vai formando vários nódulos. Tá? E na questão, né, das medicações, quando for administrar uma medicação anticoagulante, orienta-se, né, para esse paciente, até para reduzir a questão de dor, pacientes que às vezes têm algum problema com sangramento. Então, podemos orientar esse paciente a fazer compressas, né, geladas, com toalhinha gelada, coloca ali 5 minutos antes, né, de administrar esse medicamento, esse anticoagulante, e logo após também colocar uma compressa de água gelada. Porque com isso eu vou fazer o quê? Uma vasoconstrição dali. Tá? E toda vez, né, que eu faço esse procedimento, que eu vou evitar a questão do extravasamento de sangue, faço o rodízio, né, nos locais e tem que anotar no prontuário. Nos hospitais, nós atendemos muitos pacientes, né, que fazem uso de várias medicações. Então, até o mesmo paciente, às vezes ele faz uso de insulina, depois ele faz o uso de um anticoagulante. Então, é interessante, a gente sempre está anotando no prontuário desse paciente a medicação, o local dessa medicação, né? Qual que foi o local que eu administrei essa injeção, né, em subcutânea. Porque acaba que, às vezes, eu administrei uma insulina, aí depois eu administro um anticoagulante, e ainda vou esquecendo de fazer esses rodízios. Então, é interessante eu sempre anotar os locais de administração. Tá? Nunca aplicar, né, a medicação, no caso aqui do anticoagulante, na pele, se ela estiver endurecida, se estiver dolorida, se o paciente se queixar que está doendo, né, se ela tiver algum hematoma. Então, tem que ter esses cuidados em relação à administração da medicação. E aqui a técnica, né, a angulação da agulha que nós vamos utilizar, as agulhas que nós utilizamos para essa via subcutânea são as agulhas 13 por 3,8, 13 por 4,5 ou 10 por 5, tá? Então, utilizando essas agulhas aqui, eu vou fazer o que? Num ângulo de 90 graus, tá? Então, eu vou utilizar o ângulo de 90 graus. Como que eu vou escolher qual que é a definição que eu vou ter dessa questão dessa agulha aqui? Porque dentro, né, da agulha, eu vou olhar sempre a anatomia do paciente, a estrutura desse paciente, aí eu vou definir o tipo de agulha que eu vou utilizar. Se é um paciente, né, obeso, se é um paciente que tem, né, uma grande camada de tecido
adiposo, eu posso já utilizar uma agulha 25/7, tá? Eu vou utilizar uma agulha 25/7, porém, o ângulo dessa agulha já muda, eu vou utilizar um ângulo o quê? De 45 graus. Então, ou seja, porque se eu utilizar um ângulo, né, de 90 graus, eu já não vou utilizar, vou estar administrando, não estarei mais administrando essa medicação no tecido subcutâneo. Então, ou seja, eu tenho que ter esses cuidados, né, esse olhar clínico na hora de administrar a medicação, tá? E os tipos de medicações, né, que nós já falamos dessa via, né, são vacinas, insulinas, anticoagulantes, né, algumas medicações, adrenalinas, alguns antialérgicos, a gente utiliza essas vias aqui, tá? Só relembrando aqui para vocês que as agulhas 13 por 4,5, né, 13 por 3,8, né, o ângulo dessa agulha, 90 graus. Caso eu venha utilizar uma agulha 25/7, eu já vou utilizar o ângulo de 45 graus. E aqui, ó, só mostrando essa imagem aqui para vocês, ó, só para demonstrar aqui mais uma vez a imagem, tá? O ângulo de 90 graus, onde né, a agulha vai entrar retinha, e quando for a agulha 25/7, ou pode ser, né, ou às vezes 25/8, o ângulo da agulha vai se tornar 45 graus. Tá? Então, ou seja, eu sempre vou observar, em relação à técnica, eu tenho algumas coisas que eu tenho que observar. Eu vou sempre observar o que? A prescrição, né? Vocês vão prescrever essa medicação, vão sempre estar olhando o que? A indicação, a prescrição, vão organizar esse material, vão separar esse material, vão lavar, né, fazer a higienização das mãos antes do preparo, explicar sempre o procedimento para o paciente, né? Tanto a equipe médica quanto a equipe de enfermagem que faz, né, a administração dessas medicações tem que explicar para o paciente ele tem que ter conhecimento que está sendo administrada essa medicação. Em caso se o paciente ele não tiver em condições de saber, né, se ele tiver com acompanhante, orientar o acompanhante, sempre avisar a medicação que está sendo administrada e também para que serve, né? Eu vou administrar o nome da medicação e para que serve essa medicação, tá? Tanto se o paciente não tiver em condições de entender, falar para o acompanhante, tá? Se possível. Escolher o local, né, da medicação, sempre, né, o que nós vamos olhar aqui, no caso de insulina, os locais mais indicados, né, para a administração de insulinas, o braço, o abdômen ou a coxa, são os locais mais indicados. E no caso de anticoagulantes, aqui, né, o exemplo aqui da heparina, utilizar a parte inferior do abdômen. Tá? Posso utilizar o braço? Posso também, mas no caso dos anticoagulantes, no abdômen, a absorção ela é melhor, tá? Limpar o local, né? Na hora que eu vou fazer a antisepsia lá, da pele, limpar sempre o local do centro da pele, né, para fora, então eu faço movimentos circulares, né, de dentro para fora, deixar a pele secar ao ar livre, tá? Ao ar ambiente, depois que a pele secou. Retirar a proteção da agulha com a mão dominante, segurar a pele, né? Fazer aquela prega na pele, na parte do tecido adiposo, né? Que forma aquela dobrinha adiposa, em torno de 2,5 centímetros, né? Dependendo do porte desse paciente, e ali eu vou introduzir a agulha, do ângulo, né? De acordo com a agulha escolhida, o ângulo que eu vou administrar, pode ser de 45 a 90 graus. Então, eu vou liberar a pele e injetar a medicação, tá? Verificar se houve sangramento, tá? Se caso houver, né, persistir sangramento no local, fazer uma compressão local, tá? Observar em torno de 30 minutos essa pele, se está tendo algum sangramento. Feito isso, né, vou descartar os materiais, né, nos locais corretos, fazer a higienização das minhas mãos e vou no prontuário desse paciente, né, fazer a checagem dessa medicação. O local, né, checar a administração e o local onde foi administrado esse medicamento. Isso aqui só demonstrando a técnica aqui para vocês, ó, nessa imagem aqui, fazendo a antisepsia, e aqui, ó, a preguinha que se forma aqui na hora de administrar essa medicação.
No caso, né, da aplicação de insulina, verificar sempre o frasco, tá? Então, nós temos vários tipos de insulinas. Então, sempre observar, normalmente nas unidades, eles colocam as insulinas todas juntas, né? No mesmo compartimento ali. Elas são parecidas, o frasco. Então, às vezes, na hora da pressa, da correria, né, acaba que pega o frasco errado. Então, sempre observar o frasco se é a insulina que está prescrita ali, observar o frasco. E se for de misturar, às vezes vocês mesmos vão prescrever 2 tipos de insulina. Então, na hora de administrar, se for para misturar os 2 tipos, vão pensar 2 tipos de insulina, verificar se elas não têm incompatibilidade entre elas, tá? E as complicações, ou seja, são risco de formação de fibrose, de necrose no tecido, pode acontecer embolias, tá? Formação de nódulos. Então, todas são complicações que a gente tem que observar nesse tecido, hematomas. Ou seja, isso acontece, igual eu falei para vocês, às vezes por falta de atenção na hora de desenvolver a técnica mesmo. Não desenvolveu a técnica de forma correta, não escolheu o local correto, tá? Não utilizou a agulha correta, a angulação correta na hora de administrar, então faz com que nós tenhamos complicações, né? O paciente venha a ter complicações. Alguma dúvida nessa via, pessoal? Professor, Oi. a inoxaparina, aquele anticoagulante, ele é subcutâneo, né? Sim. Tá, só para mim situar. Isso, é uma medicação subcutânea. Então, vamos lá. Para medicação, né, para via, na verdade, intradérmica. A via intradérmica, ela é restrita, né, é uma via restrita usada para administração de pequenos volumes. Ela não suporta, essa via, grandes volumes, né? Então, a absorção dela é lenta, e como era uma via, como eu posso dizer, nas camadas aqui da pele que vocês podem observar, que ela é introduzida na intraderme aqui, ela é bem fininha, então ela é bem fina, então ela não suporta grandes volumes de medicações. Então, os volumes que o máximo de volume que é utilizado ali é 0,5 mililitros, então, ou seja, uma via bem fininha de medicação que vai ser introduzida ali. Ela é usada, na maioria das vezes, usada para reações antialérgicas, né, sensibilidade a alguma reação alérgica. Provas, né, na hora de fazer o PPD, que é aquele teste tuberculino, para ver se a pessoa teve tuberculose, se tem, né, os anticorpos da tuberculose ali. Então, ela é utilizada para fazer a vacina BCG, tá? Então, ela é utilizada para testes alérgicos. Então, ela é utilizada para esse tipo de finalidade, tá? E no caso da vacina BCG, o local onde ela é utilizada é no músculo deltoide. Então, ou seja, é uma marca universal. Então, todos, né, que nós olhamos, a gente olha para o nosso braço aqui, a gente verifica o sinalzinho aqui da BCG, tá? Da vacina BCG, do lado direito. Então, é uma forma universal de utilizar aqui essa vacina BCG. Então, a via intradérmica, né, os locais mais apropriados, né, que ela é utilizada são locais que ela é pobre em pelo, ou seja, onde eu vou conseguir visualizar, ela tem que ter uma boa visualização. Então, ou seja, eu tenho que ter pouca pigmentação na minha pele, ela é de fácil localização, de fácil acesso, ela possui pouca vascularização, né, então, e é um local onde eu vou verificar sempre, por exemplo, no antebraço, que é onde eu vou utilizar, é o local mais utilizado. Então, porque, ou seja, ela é uma pele, onde a pele está, normalmente, ela é mais íntegra, né? Ela tem poucos pelos, ela tem pouca pigmentação, então eu consigo fazer uma boa leitura nessa via. E fácil, né, para administrar. Então, a via é considerada segura, com baixa incidência de efeitos, né, adversos, né, pois ela não provoca
reações sistêmicas. Algumas complicações relatadas, né, que acontecem, às vezes ela até é inadequada. Por mais que ela seja uma via fácil de administração, ela é fácil de administrar, mas vamos pensar, o profissional da sala de vacina mesmo, ele tem que ser treinado para utilizar essa via, né, para conseguir administrar a medicação nessa via. Às vezes, se vocês forem numa sala de vacinas, vai ter um profissional lá só que vai administrar a BCG. Às vezes tem um outro profissional, só na terça-feira aqui que tem um profissional que administra a BCG aqui, que está habilitado para administrar. Porque é uma via que ela requer uma habilidade, por mais que ela seja fácil, porque eu tenho que, né, se eu mudar, se eu não fizer o ângulo certinho da agulha, ali, na hora de administrar essa medicação, eu não vou atingir o que? A parte eu vou acabar atingindo o que é o terceiro, oh meu Deus, a subcutânea, a via subcutânea. Então, ou seja, a medicação ela vai para uma via mais profunda. Então, aqui, ó, os ângulos, né, de inserção para administrar essa medicação. Então, aqui, ó, a angulação, né, eu tenho aqui da intramuscular, da subcutânea aqui, ó, e da intradérmica aqui, ó, a angulação é de 15 graus, ela é praticamente rente à pele, tá? Rente aqui a parte aqui da epiderme aqui, ou seja, a angulação dela é mínima. Cadê? A angulação dela é mínima, e aí eu tenho que formar o quê? Na hora que eu for administrar essa medicação, ela tem que formar uma pápula aqui, né, com uma bolsinha de medicação aqui, então ela tem que formar, por isso que ela vem bem rente. Uma vez que eu introduzo, que eu aumente a angulação dessa agulha aqui, ele vai introduzir o quê? Ele vai pegar outra camada aqui, outra camada do tecido da pele, e não vai formar essa pápula. Tá? Eu estou voltando. Então, ou seja, algumas observações que tem que ser feitas na hora de administrar essa medicação, tá? Qual que é a finalidade dessa via de administração? Ela é utilizada para vacina BCG, para testes, né, do PPD, no caso, né, o teste tuberculino. Ela é utilizada para testes alérgicos, né? Então, ou seja, o local para administrar essa medicação tem que ser um local com boa visualização, pouca pigmentação da pele, né? Poucos pelos. Se tiver tatuagem, não é recomendado utilizar ali, porque acabei de falar para vocês, eu tenho que ter uma boa visualização. Se tiver tatuagem nessa região ali, eu não vou conseguir ter uma boa visualização na hora de administrar essa medicação, tá? Então, os locais que ela é utilizada, né, da região deltoide e na face interna do braço, do antebraço. Então, os tipos de seringa que eu vou utilizar, de 1 ml, né, mais uma vez eu venho falando para vocês, por que 1 ml? Se eu vou utilizar, se o volume ali, o volume máximo dessa via é meio ml, por que eu vou utilizar uma seringa maior que 1 ml? Até porque na hora de aspirar eu nem vou conseguir verificar ali nas graduações a quantidade de líquido, né, direito ali. Então, a seringa é de 1 ml, a agulha, né, o tipo de agulha recomendada de 13 por 4,5, a posição do bisel é para cima, ou seja, essa medicação, na hora de ser introduzida, ela tem que ser para cima, eu tenho que verificar a formação de pápula. Se o bisel for para baixo, não vai formar pápula, né, ou seja, a medicação vai ser jogada para a parte interna do tecido ali. E não é isso que eu quero que ela seja, né, jogada para a parte externa ali, que eu vou observar o que é a formação de uma pápula, tá? E o ângulo de administração é de 15 graus. Ou seja, quando eu for administrar essa medicação, né, utilizar essa via, em vacinas, igual eu falei para vocês, em vacinas, também testes alérgicos, não utiliza antisepsia da pele com álcool a 70%, tá? Vacinas, mesmo quando é subcutânea, já não utiliza fazer antisepsia da pele a 70%. Aqui, nesse caso aqui da intradérmica, não utiliza, né, no caso, nem tanto nem da vacina, nem quando vai fazer o teste do PPD, e nem quando vai fazer reações antialérgicas, tá? Porque às vezes o álcool ali vai trazer interferências para essa medicação. E se essa pele tivesse, se essa região tivesse suja, tem que orientar o paciente, lavar com sabão neutro, lavar
e depois secar essa pele, esperar secar aquele local e assim eu vou administrar essa medicação, tá? E os materiais na hora de administrar essa medicação. Então, eu vou separar, vou olhar a prescrição, a recomendação para esse medicamento, né? Vou olhar a prescrição médica, vou separar minha seringa de 1 ml, agulha, 13 por 4,5. Para administrar essa medicação, para aspirar essa medicação, eu vou utilizar uma agulha de 25 por 7 ou 25 por 8. As luvas serão, né, luvas de procedimento. E os 3 copos, né? Eu vou utilizar um copo vazio, um copo com algodão seco e um copo com algodão embebecido em álcool a 70%. Lembrando que nessas condições aqui que eu falei para vocês aqui, não utiliza-se álcool a 70%, tá? Na hora de de administrar a medicação. E a técnica, né? Ou seja, eu vou lavar as mãos, sempre, né? Antes e depois de qualquer procedimento, a higienização das mãos. Fazer a asepsia de bandeja, como vocês já viram nas aulas de laboratório, já viram a técnica de higienização das mãos, já fizeram no laboratório a asepsia de bandeja. Vamos preparar o material para fazer essa medicação. Então, utilizar sempre a técnica aséptica na hora de abrir o invólucro da agulha, da seringa, para não contaminar esse material, tá? Vou aspirar essa medicação e vou, né, administrar no paciente. Sempre vou ter que identificar essa seringa, vou identificar de qual forma, com o nome completo do paciente, não pode ser o primeiro nome, tem que ser o nome completo. Né, a localização do paciente, né, se ele está na enfermaria, se ele está no apartamento, se ele está no posto lá no pronto atendimento, tem que identificar onde esse paciente se encontra ali, o leito, a medicação que vai ser administrada, o volume dessa medicação, a via dessa medicação que vai ser administrada, o horário que foi administrado, a data e o responsável, né? Quem é que vai administrar essa medicação, tá? Explicar sempre os procedimentos para o paciente, né? Se caso tiver que expor o paciente, né, a uma área, então, tampar, né, fechar com biombo. Se não for possível, né, tampar esse lugar com biombo, vai expor o paciente, procurar um local, né, se tiver muitas pessoas na sala, ou tiver acompanhante, pedir para o pessoal sair daquele ambiente, tá? Para não expor, para evitar o mínimo possível de exposição desse paciente. Vou avaliar o local da aplicação dessa medicação, né, sempre fazendo os rodízios também, e aplicar as regras lá dos 7 certos, né, que é a prescrição médica certa, a validade certa, o medicamento certo, a dose certa dessa medicação, a via certa, o cliente certo, tá, e o horário. Isso aqui é bem interessante, o cliente certo, acontece muitos erros de medicação, às vezes nós vamos no automático. Vou calçar a luva de procedimento, tá? E vou proceder à administração desse local, tá? Sempre prestando atenção na reação do paciente, como que esse paciente está reagindo. Eu não posso administrar um medicamento e ficar olhando, conversando, batendo papo com o meu colega do lado, ou com outra pessoa, ou assistindo televisão, que às vezes tem televisões lá na frente, lá vocês ficam assistindo, e não observar as reações que esse paciente está me trazendo na hora de administrar a medicação, seja ela qual for a medicação, tá? Não vou aspirar, no caso da intradérmica, não vou aspirar o êmbolo, né, antes de administrar o medicamento, porque essa medicação, ela é bem superficial, né, ela é pouco vascularizada, então eu só vou já administrar essa medicação observando se está formando a pápula, tá? Então, já coloquei aqui, né, no caso, já falei isso aqui para vocês, não é preconizada a antisepsia, né, da pele, quando se trata de vacina, BCG, testes alérgicos e PPD. E aqui tá. E no caso aqui de testes alérgicos, quando for fazer os testes alérgicos, vocês vão administrar a medicação e vão circular em volta, fazer um círculo em volta
dessa pápulazinha que formou ali, onde vocês administrar a medicação, vocês vão observar, fazer um círculo em volta. Tá? Vão fazer um círculo, porque vocês vão observar como que vai ser, como que vai reagir aquela medicação naquele círculo ali onde vocês administraram. Tá? Então, a gente não vai massagear e vai fazer um círculo. E vai observar. Normalmente, testes alérgicos, eles fazem, né, vai administrando vários tipos ali de medicações. Para alergia para ácaro, vai colocando ali, vários, vai introduzindo para cachorro, sei lá, para alergia, vai colocando ali as medicações e vai fazendo um círculo, e vai vendo como que o seu organismo vai reagindo àquelas medicações que foram administradas ali, tá? E, claro, né, nunca se deve reencapar a agulha após administrar o medicamento, deve ser descartada a agulha, a seringa dentro do compartimento indicado, do descarpac, tá? E os demais materiais jogar sempre no lixo hospitalar, né, que está a indicação lá de lixo hospitalar, no lixo infectante. Normalmente o saco é o branco, né? Não se deve descartar o material naquele saco de lixo comum, lixo hospitalar, tá? Fazer a lavagem das mãos, a higienização das mãos, fazer as anotações já no prontuário do paciente e, né, seguindo aqui esse exemplo, a data, a hora, né, a administração, o volume que foi administrado, o tipo de vacina que foi colocado ali, né, que foi administrado, a região que foi, né, administrada, o que apresentou, né, se apresentou pápula, né, o tamanho dessas, normalmente vai medir, no caso de testes, né, alérgicos, vai até vai medir a questão, pega como se fosse uma reguinha ali, vai medir o tamanho dessa pápula ali que formou, tá? E o nome e o sobrenome de quem administrou. E, claro, o carimbo do profissional. E aqui, ó, para vocês verem a imagem aqui, ó, da via, né, intradérmica, que é a formação de pápula, nada mais é do que essa bolsinha de líquido que se forma aqui, tá? Então, forma essa bolsinha. Então, aqui em cima tem a angulação da agulha, tá? A angulação de 15 graus e a bolsinha que vai se formando aqui, ó. Tem que formar essa bolsinha. Uma vez que não formou essa bolsinha aqui, algum erro aconteceu na hora de administrar essa medicação, na hora de administrar, tá? Aqui, ó. Aqui o paciente está administrando, ó, o local, ó, a parte do antebraço, faço visualização, não tem nenhuma mancha, a pele está íntegra. Olha só, bem rente à pele, bem superficial. E aqui essas outras imagens, eu tenho passo a passo, né, da hora de administrar a medicação. Então, vou introduzir no ângulo, né, o bisel para cima, no ângulo de 15 graus, vou administrar a medicação. Vou observar a formação de pápula, retiro e faço aqui, ó, vou circular e observar como que vai ser a interação dessa medicação aqui. Pessoal, alguma dúvida? Pessoal, tem alguém aí? Não, né?